Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers, tudo bem com vocês? Mais um episódio, mais uma quarta-feira com o nosso encontro marcado. É aquele encontro, Enfers, que a gente traz aqueles convidados incríveis, referência nas áreas, para te ajudar a ter uma visão mais amplificada aí na área da saúde, acabar faturando mais, sair aí das paredes e limitações profissionais que os hospitais muitas vezes nos ofereçam. E Enfers, é o seguinte, o episódio de hoje é um episódio incrível, exclusivo de um dos patrocinadores dessa segunda temporada, e hoje você vai sair desse episódio já querendo se formar em um dos cursos que eles ofertam. Hoje estamos aqui com a Sopec, é um episódio totalmente dedicado a eles, e lembrando, Enfers, se você quer também se especializar na área da estética, o Nepuga vem aí com promoções incríveis, curso de extensão, curso de capacitação na parte de harmonização, toxina, estética avançada. Então você que é farmacêutico, enfermeiro, biomédico, biólogo, fisioterapeuta, quer se especializar em estética avançada? É só clicar aqui no QR Code do Nepuga e entrar em contato com eles que já estão com matrículas abertas. Lembrando também que o GAT está com inscrições abertas também para o curso de formação de socorrista e atendimento à sala vermelha. Então você que não gosta de estética, gosta mais daquela adrenalina, daquela emoção para salvar vidas e quer se especializar, entre em contato com o GAT. Agora, Enfers, é o seguinte, vamos falar deles, da Sopec. E para falar um pouco sobre essa instituição que tem feito uma melhoria no mercado de trabalho, formando profissionais incríveis, estamos aqui hoje com o convidado, Dr. Antônio. Doutor, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. Veio de São Paulo, diretamente aqui com o podcast. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou tendo alguns convidados que estão abrindo mão das agendas, convidados incríveis para vir aqui prestigiar o podcast, trazer um pouquinho mais de informação. E primeiramente eu quero agradecer a Sopec por patrocinar o podcast, por acreditar aí no potencial do podcast, de trazer toda essa infraestrutura aí para a gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Fala aí, Giovanni, fala aí, comunidade Enfers. É um prazer enorme estar aqui no podcast que você tanto cultua, né, e vem cada vez mais crescendo. E a Sopec preocupada sempre com essa disseminação de educação, né, de um melhor aprimoramento do profissional da área da saúde. A gente trata tanto da área de enfermagem como fisioterapeutas. Não poderia deixar de participar, né, e incentivar, patrocinar, né, que esse podcast cresça, né, e cada vez mais o teu conhecimento e o conhecimento que os convidados venham trazer aqui para o pessoal seja disseminado no Brasil inteiro. E a internet hoje é o grande mecanismo, né? A gente já fala que é o grande mecanismo de disseminação do conhecimento, onde a gente consegue estar aqui, a gente veio de São Paulo, está aqui em Ribeirão, mas consegue disseminar para o mundo inteiro, quem sabe, né, planeta inteiro, ouvir o que a gente tem para falar e as pessoas que vêm aqui também disseminar o conhecimento que elas têm. Então, para nós é um grande prazer participar, é uma honra, né, estar aqui convidado por vocês, estamos aqui para apresentar a Sopec a todos e estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas, apresentar nossos cursos e se convidar a todos que estão ouvindo, né, que possam, de repente, aprimorar cada vez mais a sua atuação no âmbito do trabalho. É tão importante, tão rico que o profissional da saúde esteja sempre em aprimoramento, né? A gente fala sempre que as técnicas mudam, mas não só a técnica, né? Também a prática muda e quanto mais você tem experiência com pessoas gabaritadas, pessoas estudiosas da área, você vai conseguir desempenhar a sua atividade de uma melhor maneira. Então, estamos aí felizes,
Chegamos num dia chuvoso aqui em Ribeirão, né? Mas estamos felizes de estar aqui nessa terra e participar do seu podcast. E a Sopec está sendo responsável por colocar esses profissionais no mercado de trabalho. E, Enfers, é o seguinte, enquanto estamos aqui conversando neste bate-papo, tirando as dúvidas sobre a instituição, o QR Code já está aqui na tela, então você entra em contato com eles, vai ter uma equipe para te atender. Se você tiver alguma dúvida, é só digitar aqui nos comentários, porque vai ter a equipe também que vai tirar as suas dúvidas, então não perca a oportunidade. Já começa 2026 já colocando um pé direito aí na sua carreira e se destacando no mercado de trabalho. Doutor Antônio, como que começou essa jornada da Sopec, né? Ela está situada em São Paulo. Como que começou essa jornada? Bom, vamos lá. A Sopec primeiro começou com o Centro de Ensino, que é também o nosso conglomerado, são 2 empresas que atuam na área da educação, na área de saúde. Então, o Centro de Ensino foi focado principalmente em cursos livres, são aqueles cursos complementares que o enfermeiro, o graduando, precisa fazer para atingir a sua grade curricular e fazer a formatura no final do seu curso. Então, começou com o Centro de Ensino. Depois do Centro de Ensino, a gente viu que tinha uma necessidade no mercado de trabalho de um curso que viesse, né, focasse na terapia intensiva. Então, criou-se a Sopec, que é uma sociedade pan-americana de emergências e cuidados críticos, especializada em cuidados críticos. Então, é especializada em cursos na terapia intensiva. Por que pan-americana? Você vai perguntar, por que o nome pan-americano? Bom, nós temos hoje convênios e parceria com várias instituições da América Latina. Dentre elas é a Getro, que ela forma diplomatas civis. Para quem não conhece a Getro, sugiro a nossa até coordenadora administrativa aqui, a doutora Luciana Pasquale, que é bióloga, né? Atua na área da educação há mais de 20 anos. E a Getro, ela forma diplomatas civis que atuam nessas áreas mais sensíveis, então com ONGs, onde tem tragédias humanitárias. Então nós temos essa parceria com a Getro, temos uma parceria também com uma instituição argentina, onde ela forma bombeiros civis. Então, por isso que nós pensamos num nome ou numa instituição que abrangesse não só o Brasil, mas que pudesse realmente disseminar o conhecimento através da terapia intensiva. E aí foi criando, a gente foi idealizando os cursos, né, para passar nessa área. E aí foi quando a gente começou, faz mais ou menos uns 3 anos, que a gente firmou um segundo convênio com uma instituição americana. Essa instituição americana, ela é especializada em ministrar cursos de terapia intensiva, mestrados profissionais de terapia intensiva nos Estados Unidos. E a gente queria trazer para o Brasil. Por quê? Porque a gente sabe que o profissional da enfermagem muitas vezes não tem o tempo de se deslocar, ou às vezes não tem nem recursos financeiros para se deslocar do Brasil para fora, né, do Brasil, para fazer um curso nessa área e que seja de uma abrangência tão importante, tão significativa de você ter um diploma, um certificado internacional. Então, nós fizemos essa parceria, conseguimos com eles, convencemos eles, apresentamos o nosso quadro de professores, de mestres que prestam os nossos cursos, que eram capacitados para ministrar aula em português. Então, é um curso hoje que a gente tem todo o know-how americano, a gente segue uma grade da instituição americana, porém, com nossos professores aqui brasileiros. Então, isso facilita para o enfermeiro, para o profissional, não só enfermeiro, a área de fisioterapia também a gente tem bastante procura, que possa se capacitar e no final do curso ele vai ter um certificado de mestrado ou doutorado profissional internacional, certificado por uma instituição americana. Isso faz grande diferença no mercado de trabalho para aquele que quer, o profissional que quer se capacitar, que quer melhorar na sua qualificação profissional e galgar, de repente, até melhorias salariais dentro da sua instituição de trabalho, seja instituição pública, seja instituição privada, você usa esse certificado, esse curso, esse plus, que você está tendo uma chancela americana, para ter um reconhecimento profissional melhor. Além desse curso, dessa chancela internacional, nós temos a Faculdade Novo Horizonte, de Ipojuca, no Pernambuco, onde ela faz também o reconhecimento desse nosso curso. Para ver a excelência que nós temos essas 4 instituições de alto gabarito, digamos assim, uma americana, uma argentina e a Getro, que é internacional, que é uma instituição de diplomacia civil internacional, chancelando, reconhecendo esses nossos cursos. Então, isso veio para a gente trazer o aprimoramento para o profissional da área de saúde na área de terapia intensiva, que é uma área tão sensível, né? Vocês que trabalham na área de terapia intensiva sabem os cuidados que a pessoa às vezes está naquela situação onde ela não se expressa, onde ela não tem manifestação voluntária dela e ela muitas vezes não pode ter um cuidado tão rápido, tão rigoroso e tem que ter um cuidado todo específico. Fora, né, todo o tratamento, todos os mecanismos, eu sou da área do direito, eu não vou entrar muito na área técnica de vocês, mas todo o tratamento que precisa ter para a pessoa que está naquele momento mais debilitada da sua vida.
Então, a Sopec veio para isso, veio para popularizar o ensino, popularizar o curso e disseminar com excelência um curso, né, que traz para as pessoas um conhecimento mais internacional. Então, são técnicas internacionais, são técnicas de atendimento de emergência, que muitas vezes aqui os cursos no Brasil a gente viu que não tem, sente uma falta dessa preparação e dessa qualificação profissional dentro do Brasil. Hoje o que a gente mais vê nesses cursos, principalmente de extensão livre, são cursos direcionados para a massa, né? Ou seja, são cursos que diminuem a carga horária, diminui a qualidade de ensino, contrata professores muitas vezes desqualificados ali, simplesmente para vender em quantidade, né? Na onde a Sopesp, a Sopec, vem para te diferenciar em relação a isso com os outros cursos de massa. Perfeito. O nosso curso de mestrado e doutorado, ele não é voltado para massa, né? A gente não quer... Tanto é que a matéria dele é muito específica. Então, você é um enfermeiro generalista, por exemplo, você não vai ter interesse, talvez, por um curso de terapia intensiva, né? Mas se você quer se qualificar para trabalhar na terapia intensiva, esse é o curso específico. Esse é um curso que foca num nicho muito específico daquele profissional que atua na área de emergência, urgência e terapia intensiva. E nós focamos muito, assim, procuramos sempre professores que vão dar aula nos cursos, que estejam com um grau de qualificação acima dos alunos que ele vai ministrar. Então, não adianta você chegar, quero dar aula, quero ser vinculado à Sopec, que a gente tem a associação dos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, inclusive, e biólogos, mas a gente precisa da qualificação. Então, tanto que a gente não tem uma divulgação mercadológica, digamos assim, aberta para todo e qualquer profissional que queira entrar. É muito mais focado na excelência do curso. Nossas turmas geralmente são turmas com poucos alunos, não tem muitos alunos, são limitados aí a 30, 40 alunos, talvez por curso. Esses módulos, como a gente segue como é que eu vou te dizer assim, uma grade curricular americana, eles são feitos por módulos. Então, no mestrado, nós vamos ter 18 módulos para a pessoa fazer, um módulo mensal. Então, uma vez por mês vai ter uma aula durante o dia todo com um profissional especializado daquela área, e esse curso ele vai sendo abertas as inscrições conforme gradativamente há uma procura. Então, fechou 30 turmas, não adianta você querer procurar encher a turma com 100 alunos, embora seja um curso online, nós podemos ter 1.000 alunos numa aula, você não vai ter. Fechou o módulo com 30, 40 alunos, nós vamos abrir um outro módulo para começar um novo curso. Então, não fica aquela coisa maçante, disseminada, o professor consegue passar um ensino muito mais assertivo, né, e com um público mais direcionado para essa área de terapia intensiva. Além de quanto mais, por conta dessa questão de limitação de vaga, então o aluno consegue ter um contato maior com o professor, com o docente com o aluno, e assim, melhorando então a qualidade aí do ensino. Exatamente. E o que eu vejo é que vocês veem para poder facilitar o acesso da questão do profissional mesmo, né? Principalmente na questão acadêmica, né? Porque eu acredito que o pessoal que entra no mestrado ou doutorado tem esse desejo pela pesquisa, tem esse desejo por elaborar novas ferramentas de trabalho, tem um raciocínio clínico um pouco mais diferente, né, do que aquele profissional que é mais assistencial, que gosta mais da prática, né, e vocês vêm também para poder dar oportunidade. Eu vejo a Sopec como isso, uma oportunidade deste crescimento, né. Por quê? Porque hoje a gente vê, por exemplo, as universidades, né, que você tem este programa de mestrado, doutorado, mas que são programas limitados e selecionados para os próprios alunos que se formaram lá. Então, aquele conceito de universidade que a universidade é para todos, você não tem esse conceito, porque ele já tem ali a barreira para você poder acessar. Então, você não tem um acesso àquela universidade, você não tem acesso àquele docente para poder cursar aquela disciplina. Então, é difícil você se qualificar, então isso acaba se desmotivando. Então, eu acho que a Sopec, ela vem trazendo essa oportunidade, assim, não, peraí, a gente está aqui para te acolher, a gente está aqui para te formar, então a gente também vai trazer um ensino de qualidade, a gente está trazendo um ensino de fora, um conhecimento totalmente inovador para você se qualificar. Então eu acho que vocês vêm
batendo de frente com essa questão, né? Essa dificuldade. Não só bater de frente, a gente bate de frente com o mercado, né, Giovanni? Se você for pensar hoje num mestrado, um doutorado hoje nacional, dentro das grandes instituições que a gente tem no Brasil, ele é praticamente inacessível para um enfermeiro hoje que trabalha, né, que leva a sua vida trabalhando no dia a dia. É praticamente impossível você conseguir, a não ser que você consiga através de bolsas, né? Porque o valor são quase impagáveis para você ter o profissional que trabalha, que luta o dia a dia. Então, esse curso, ele foi voltado, foi pensado, e a gente conseguiu com essa instituição americana valores razoáveis, que permite o acesso, e é justamente nesse ponto que você falou tão sensível, que é universalizar o ensino. Então, não adianta você dizer que você tem uma universidade, você tem 5.000 universidades no Brasil, mas você não dá acesso a essa pessoa. Então, não adianta, você tem é muito bonito no papel você ter várias instituições, mas aquela instituição ser inalcançável para nós brasileiros. Uhum. E a SOPEC pensou nisso, pensou em criar cursos, fazer parcerias que fossem cursos acessíveis, e aquele pensamento que a SOPEC sempre tem. A disseminação da educação, do ensino, da informação, ela só tem a gerar frutos. Porque as pessoas, quanto mais conhecimento tiver, melhores profissionais nós vamos ter. Melhores profissionais dentro dos hospitais, melhores profissionais dentro de instituições privadas, seja para acolhimento de idoso, seja para acolhimento de longa duração, para ter um atendimento especializado. Então, não adianta você ter um curso de mestrado, doutorado, que ninguém consiga fazer, né? Ao mesmo ponto que nós temos um curso que é acessível, prático, porque você pode assistir da sua casa, você vai assistir uma vez por mês no conforto da sua casa, são aulas ao vivo, então importante deixar aqui frisado, não são aulas gravadas, né? A pessoa pensa assim, eu vou comprar um curso de mestrado, tá lá tudo gravado, a matéria é do ano passado, eu vou estar fazendo curso. Não é assim. Todos os anos, os nossos professores passam por atualização e as aulas são ao vivo, então é importante que você assista, é um compromisso que você vai ter um dia no mês, um sábado ali, que você vai passar o dia tendo uma imersão dentro daquela matéria, dentro daquele módulo da terapia intensiva. E isso fez com que nós atingíssemos números bem significativos nos últimos anos, principalmente com a pandemia, que fechou tudo, então nós não conseguia ter a sala de aula presencial, nós fomos por virtual, e o virtual fez essa disseminação, onde a gente consegue atingir público do Nordeste, público do Norte, público do Sul, público do Centro-Oeste, que conseguem participar, e aí é muito interessante, porque aí você está na aula ao vivo, os próprios profissionais começam a trocar experiência. Olha, mas aqui no meu hospital a gente faz assim, assim, assim. Aí o outro lá do norte fala, não, mas aqui na minha instituição a gente faz assim. Como é que pode ser? E aí o professor, que é um mestre naquela área, vai ensinando, vai mostrando técnicas e os próprios alunos vão aprendendo dentro da experiência de cada um. Isso para nós é muito relevante porque faz justamente isso, a popularização do ensino, mas não a perda da qualidade. Isso faz a grande diferença hoje para a gente atingir cada vez mais e mais números significativos na educação. Essa questão de ter vários locais de trabalho, várias visões, né? Porque a nossa saúde no Brasil, ela não é padrão. Então, temos realidades diferentes, né? E os profissionais conseguem adaptar o conhecimento para aquela realidade. Eu acho isso fantástico. É a partir daí que eu vejo que o profissional realmente é bom. A partir do momento, por exemplo, ele pode estar no Albert Einstein com um monte de tecnologia. Se ele vem para o interior, para aquela unidade mista, que não tem muita tecnologia, ele consegue adaptar o mesmo conhecimento para ofertar a mesma qualidade ali, tentar, talvez, né, a mesma qualidade para o outro paciente. E a questão do mestrado e tanto o doutorado, né, no mercado de trabalho, além de te dar uma credibilidade maior, também vai te dar uma credibilidade financeira naquelas empresas que têm plano de carreira, igual concurso, né? O concurso, que é isso? O concurso, dependendo se você tem mestrado, doutorado, aumenta um valor, né? Então, tem esse incentivo, né, de estar seguindo com o estudo. E, Enfers, vocês viram que são vagas limitadas, hein? Então, já escaneia o seu QR Code aqui, já vai garantir a sua vaga, e é isso aí. E, Antônio, como que funciona? Você falou que as aulas são online, ao vivo, com uma sala totalmente dinâmica e limitada de acesso, então os alunos conseguem ter ali essa capacidade de ter uma interação melhor com o professor, tirando essas dúvidas, né? É um sábado por mês, é um valor acessível. E como que funciona a questão de metodologia e trabalho, né? Tem algum estágio, tem alguma disciplina que ela é presencial ou não? A apresentação depois da conclusão do mestrado, como que ela é feita essa apresentação? Vamos lá.
assim, antes da pandemia, nós tínhamos módulos presenciais. Então, nós marcávamos, por exemplo, uma vez por mês, um determinado do curso, estava o curso em andamento, então chegava um módulo, não vou me lembrar agora, mas um módulo tipo módulo 10, vai ser um módulo prático. Então, nós marcávamos uma determinada cidade, por exemplo, essa turma nós temos mais pessoas do Nordeste. Então, nós escolhíamos uma cidade do Nordeste, Fortaleza, Natal, por exemplo, outras cidades do Sul, Centro-Oeste, e aí nós marcávamos um dia para ter uma aula presencial. O que é essa aula presencial? E aí iam vários professores para mostrar técnicas de como fazer a atuação ou passar tudo aquilo que está sendo aprendido ou passado no curso. O problema é que depois da pandemia, né, que no período da pandemia a gente ficou muito tempo fechado, foi proibido a gente fazer isso por questões sanitárias, todo mundo lembra. Então, nós encerramos essa modalidade de presencial. Hoje é totalmente online, mas, por exemplo, nós temos o nosso coordenador pedagógico, que ele é de Pernambuco, o professor Roberto Bezerra, um cara fantástico, especialista em oncologia, trabalha no Instituto de Oncologia de Pernambuco, trabalha também, é coordenador da Faculdade de Nova Horizonte, docente da Unip, e lá dentro em Pernambuco, se você é do Nordeste, a gente consegue fazer convênios com que você possa fazer aulas presenciais em instituições hospitalares da região, onde ele possa acompanhar e fazer o monitoramento. O pessoal que é de outras regiões, São Paulo, por exemplo, a gente faz um convênio com hospitais e com instituições que possam ter esse atendimento presencial e o aluno pode fazer uma imersão presencial. Porém, como o curso ele é, digamos que eu vou te dizer assim, extremamente assertivo nas aulas online, por ser ao vivo e o professor conseguir fazer a dinâmica ao vivo com os alunos, nós não temos dentro da grade curricular a obrigatoriedade que as aulas sejam práticas, porque nos Estados Unidos não tem essa obrigatoriedade. Não está dentro da grade curricular deles essa obrigatoriedade de dar aulas práticas. Nós possibilizamos isso para os alunos, porém, como a nossa instituição americana ela não exige isso, que nós tenhamos, e parte do pressuposto que a pessoa que está fazendo já um mestrado, um doutorado, ela no mínimo tem uma especialização, mas se não tem uma especialização, já quer fazer o mestrado, não tem problema nenhum, mas ela já tem uma expertise, não é aquela pessoa que saiu da faculdade e pensou assim, se eu vou fazer agora um mestrado em terapia intensiva. É óbvio que nós também temos alguns alunos nesse sentido, não são todos bem-vindos, a pessoa que se forma e já pensar em atuar na terapia intensiva. Mas quando se fala em terapia intensiva, normalmente o profissional ele meio que se assusta, né? Principalmente o recém-formado, ninguém quer pegar terapia intensiva. Então, normalmente, a grande massa dos nossos alunos são pessoas com alguma experiência ou já na área, ou que pretende atuar na área, então a gente não precisa ter aula prática. Então, nesse ponto, a gente não tem a obrigatoriedade curricular, porém a gente consegue. Do ponto de vista acadêmico, você pode dizer assim, mas o enfermeiro, de repente, precisaria de uma aula prática para testar. Se for ver hoje o americano, a saúde americana é uma das melhores do mundo e eles não fazem aula prática, praticamente. Hoje, para você ter ideia, no Sírio-Libanês, e eu falo por experiência que a minha filha agora está lá fazendo enfermagem, inclusive, eles não têm demonstração prática em corpos humanos, eles só têm demonstração em robôs, em bonecos, e aquilo ali talvez não transpareça a realidade de um organismo humano que a gente sabe que de uma pessoa para outra muda significativamente. A gente pode saber onde é que correm os vasos, onde é que são as veias, onde é que são os pontos de acesso, porém um boneco nunca vai ser igual a um ser humano. Então, a gente não é obrigatório ter, mas nós temos convênios que franqueiam que a pessoa possa fazer um estágio, se quiser fazer uma imersão, né, consiga fazer um módulo presencial imersivo. Perfeito. E você tocou nessa questão dos alunos que às vezes não é especialista, mas acabam se interessando, então em vez de fazer uma especialização, acaba indo já direto para um mestrado, por conta da questão de título, né, de ser especialista ou mestrado, então tem essa questão de título. Como que vocês trabalham um pouco estes alunos? Porque hoje o ensino na graduação, ele apresenta muito déficit, né? Hoje tem muitas atualizações de normas, de legislação. Hoje está vindo, principalmente para o enfermeiro, várias atribuições, né, que antes era executada por outros profissionais. Então, a gente tem um déficit de ensino. Então, como que vocês trabalham, os professores trabalham com estes alunos? Normalmente, quando vai começar cada módulo que vai começar, o professor começa vendo quais são as experiências profissionais de cada aluno que nós temos naquela turma específica, né? Então, ele começa com uma aula bem dinâmica e interagindo com o aluno até para quebrar o gelo, todo mundo se conhecer. E aí, ele vai perguntando gradativamente qual é a experiência da pessoa na
uma terapia intensiva. E ali com isso ele vai, conforme naquela turma específica, o maior número é inexperiente, o maior número é experiente. Aí ele vai graduando como ele vai dar a melhor forma da aula para que aquela aula seja mais assertiva do ponto de vista prático. Por que eu digo prático? Porque o nosso mestrado, ele chama Mestrado Profissional em Terapia Intensiva. O mestrado profissional, para as pessoas que não conhecem a diferença, tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado acadêmico, normalmente a pessoa faz porque ela quer ser docente, ela quer ir para o campo acadêmico, né, literário. O mestrado profissional, não. O mestrado profissional, ele é assertivo para melhorar na sua execução da sua profissão. Então, o nosso mestrado é isso, é para melhorar quando você for atuar lá. Não adianta você fazer um mestrado, fazer um belo trabalho de conclusão e você, não, na hora da prática lá, você ficar com medo, fugir do paciente e não querer atender. Então, o mestrado profissional é isso, ele é voltado para que na prática você consiga desempenhar da melhor maneira possível. A gente tem tido bons resultados nesse formato de curso, os alunos nos passam sempre boas informações que melhoraram, e um ponto que chama atenção, né, que a gente fala assim, às vezes a pessoa não tem especialização e já quer pular para o mestrado. Por que isso? Às vezes não é nem só pela titulação, mas às vezes é remuneratório. Por quê? A pessoa às vezes que trabalha numa prefeitura do interior ou num hospital do interior, se ela tem um mestrado, um doutorado, ela tem um plus, às vezes 10% até 20% do seu salário. Então, isso não é só, eu tenho um título, tenho um diploma, eu coloco na parede, eu sou mestre em alguma coisa. E aí a gente fala, do que me adianta eu chamar de mestre ou doutor? Não, adianta, vai mudar a sua vida profissional. Essa é a intenção do curso, é que a gente possa trazer melhorias, não só a disseminação da educação, mas que o profissional possa se valorizar. Porque onde ele vai trabalhar, ele vai ter esse reconhecimento, e o melhor reconhecimento profissional é remuneratório, a gente sabe disso. Sim. Ninguém gosta de trabalhar sem ter uma remuneração digna. Principalmente para o enfermeiro que atua na área crítica ali do atendimento do paciente, ele quer uma remuneração digna. E o mestrado e o doutorado, ele faz isso. Ele traz com que dentro das instituições de trabalho, ele tenha um plus remuneratório. Isso é bom. E aí você me pergunta, mas é uma instituição americana, talvez. Como é que a gente faz para fazer esse reconhecimento, para as pessoas usarem? Isso aí que eu ia perguntar. Então, adiantei tua dúvida. Hoje o MEC, o governo federal, ele tem uma plataforma chamada Carolina Bori, que é uma médica que, na época atrás, eles resolveram dar esse nome da plataforma em homenagem a ela. Essa plataforma Carolina Bori, todo curso, não só na área da enfermagem, qualquer curso que você fizer, seja de especialização, mestrado, doutorado, fora do Brasil, em qualquer área, seja enfermagem, direito, medicina, qualquer uma, você vai receber o certificado internacional e você tem que entrar nessa plataforma Carolina Bori, lançar os dados lá, seus dados pessoais, a instituição que você fez, a instituição que certificou para você, e lá, a própria plataforma do do governo, ele vai procurar instituições dentro do Brasil que possuem cursos similares ou iguais, se de preferência estiver igual, melhor, que possam chancelar ou reconhecer esse curso. Então, isso é enviado pelo governo federal para a instituição, e a instituição aceita ou não aceita, ela pode aceitar ou não aceitar, e aí faz todo o trâmite, né? Você manda toda a documentação e ela vai, como se fosse uma certificação nacional de validação desse certificado internacional. Hoje, nós temos também a Faculdade de Novo Horizonte, que é uma parceira nossa, que ela dá um reconhecimento, uma chancela, um certificado. Porém, não é o certificado de mestrado que vai te autorizar, digamos assim, que você tenha o reconhecimento da CAPES. Mas o certificado da instituição americana tem essa possibilidade. Você entra no site do MEC, faz todo o acompanhamento ali do preenchimento da plataforma Carolina Bori, e aí ele vai, se tiver a instituição aqui no Brasil que faça esse reconhecimento, eles fazem esse reconhecimento, mandam, e aí é chancelado. Hoje no Brasil a gente vê um déficit dentro da área da enfermagem, da saúde, em cursos voltados para terapia intensiva. Se você procurar hoje, eu duvido que você encontre no Brasil alguma instituição que tenha um curso tão específico de terapia intensiva. Não tem. Geralmente, os cursos de terapia intensiva, vamos falar de especialização, ele vem vinculado com um curso de urgência e emergência. Então, é aquela lá, se forma em urgência e emergência e ganha habilitação em terapia intensiva. Ou se forma em terapia intensiva e ganha habilitação em urgência e emergência. Então, é casado os dois. Por mais que sejam áreas parecidas, mas são áreas totalmente diferentes.
né? E mais que as instituições, tipo assim, para poder vender para massa, acaba fazendo essa chancela, né? Sim, Vamos dizer assim. Sim. Nesse nosso curso, a gente tem, além da área técnica de enfermagem, da área do fisioterapeuta que atua na área de terapia intensiva, para você ter ideia, eu, por exemplo, sou advogado, então eu ministro dentro da instituição uma aula específica sobre o direito da saúde. Então, não é só conhecimento técnico profissional, digamos assim, mas o profissional da área de saúde, muitas vezes não tem o conhecimento legal da sua atuação, daquilo que pode se proteger, qual foi a forma da sua atuação, daquilo que ele pode ou não fazer. Então, nós temos aulas que são de áreas de conhecimentos diversas. Então, nós temos a área do direito, num módulo, nós tínhamos uma aula de inglês instrumental, então a pessoa tinha uma aula em inglês. Hoje a gente não tem mais porque acabou a procura, porque o que a gente viu no inglês, né? A grande massa das pessoas que nos procuravam para fazer o curso não tinham conhecimento em inglês. Então, assim, ficava muito difícil para o professor dar aula já num curso de mestrado e doutorado. Normalmente, até os professores eram indicados pela instituição americana, ele vinha falando inglês. Então, você chega lá, é 100% inglês. E aí, acabou dificultando os alunos nos passarem assim, olha, a gente troca a aula, bota outro módulo, porque inglês dificulta, não são todos que têm o segundo idioma fluente, né? Mas nós conseguimos caminhar nesses campos onde a gente dissemina o conhecimento de uma forma que o aluno não fique só voltado só para aquilo, para a enfermagem, ou só para a ação que ele está fazendo na terapia intensiva. Então, nós temos vários campos de conhecimento que vão trazer maior conhecimento para o profissional da saúde e isso ajudar na sua formação, não só profissional, como pessoal, né, na sua atuação de vida. Certo. Trazendo antes o inglês. Não é um requisito, né? Porque tem essa necessidade. Mas a gente vê que, por exemplo, dentro de outras instituições, você precisa ter o inglês ali como segunda língua, porque você vai precisar buscar por referências, enfim. Então, isso também ainda acaba sendo outro facilitador para a pessoa ingressar e conseguir o teu mestrado. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, a diferença de salário é R$1.000. Né? Você é concursado com R$7.000. Se você apresenta um mestrado, vai para 8. Se você apresenta um doutorado, se eu não me engano, também acho que é R$1.000 de diferença. Se eu não estiver enganado, mas acho que é isso daí. A dúvida, eu posso sair da faculdade, fazer um mestrado direto, ou eu posso sair da faculdade e fazer o doutorado direto, ou eu preciso passar primeiro pela ponte do mestrado para depois ir para o doutorado? A gente sempre fala assim, o ideal seria você começar pela especialização, pelo MBA, de repente, depois você vai para o mestrado e aí você vai galgando degraus, digamos assim, no conhecimento, né? Mas não há impeditivo, você pode se formar hoje, amanhã eu quero me matricular no mestrado, no doutorado. Pode fazer, não tem problema. A gente não tem impedimento de você falar, para mim ser doutor eu preciso ser mestre antes. Não tem isso. Eu posso fazer já o doutorado. É que são, digamos, nichos de conhecimento, nichos de cursos que são cada vez mais exigentes. Então, o mestrado tem um nível de exigência maior, o doutorado um pouco mais. Um é voltado mais para a prática, outro um pouco mais para a docência. Mas os dois você pode fazer, não tem problema nenhum, né? A gente até convida o pessoal que está se formando, que queira já sair, como você falou. De repente, você acaba de sair da faculdade, está com o seu diploma na mão. E você consegue um emprego, é um plus que você vai ganhar ele tendo um diploma de mestrado, né, o doutorado. Mas normalmente o que acontece na vida acadêmica de todo profissional a gente faz uma especialização, aí você já pega um certo conhecimento, aí você vai para o mestrado, pega mais conhecimento, aí você vai para o doutorado para finalizar, e depois tem um pós-doc, né? Você pode ser um pós-doc em terapia intensiva. Então, são degraus que a gente chama que a gente vê, às vezes, a sigla ali, PhD, né? O pessoal olha, o cara é PhD em tal coisa. O cara é mestrado, doutorado, pós-doc, né? É que, assim, sempre, o que eu falo, sempre profissional em todas as áreas, né? Seja na área da enfermagem ou qualquer área do conhecimento humano. O ideal é que você viva a vida inteira buscando o seu conhecimento e o seu aprimoramento profissional. Porque não adianta você dizer assim, eu sou um expert de fazer a punção do paciente, eu sou um expert para estubar ou intubar um paciente. Mas se cada vez mais você buscar conhecimento, eu tenho certeza que em algum momento da sua jornada, você vai passar por um professor que vai ensinar uma técnica que você vai assim, caramba, eu nunca pensei nisso antes, eu nunca fiz assim.
é tão fácil fazer, eu fazia de outra maneira, que não que estivesse errado, mas você de repente fazia uma maneira mais difícil ou mais demorada e o professor vem com uma ideia nova, um cara que é estudioso do assunto, vai lá e te mostra e fala, nossa, mas poderia fazer tão fácil, de uma maneira tão fácil, Tem o mesmo né? resultado, mas de forma diferente de alcançar. Então, assim, o ideal é que o profissional busque a todo momento sempre o conhecimento, né? E eu pego isso na prática, porque quando eu me formei, eu já fui fazer especialização em urgência e emergência e terapia intensiva, porque era junto, e eu lembro que quando o professor começou a falar, tinha muita coisa ali que eu não entendia, porque eu não tinha uma prática nenhuma. Então, hoje, eu vejo que eu poderia ter absorvido mais do conhecimento ali exposto pelo professor, se eu tivesse pelo menos um pouquinho de prática ali, de imersão no setor ali, realmente, na prática, como enfermeiro, assumindo as responsabilidades também de como enfermeiro, o aproveitamento teria sido melhor. Lógico que eu não fiquei para trás, porque tem aquela questão do aluno também, então eu sempre busquei, sempre me destaquei, enfim, na parte de estudar. Mas eu vi que eu poderia ter anexado, né, absorvido mais conhecimento se eu tivesse um pouquinho mais de prática. Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo assim, a instituição não faz o aluno, mas o aluno faz a instituição. Porque se você é um bom aluno, independente da instituição que você tiver, você vai ter um bom desempenho, seja na vida acadêmica, seja depois profissionalmente. É óbvio que se você estiver numa instituição já de renome, uma instituição reconhecida, é por óbvio que, digamos assim, a assimilação desse conhecimento vai ser mais fácil. A gente fala até que é por osmose, que você está na aula, você está ouvindo o que o professor está falando e tudo com conhecimentos muito bons. Mas se você está numa instituição que é de médio, digamos, porte, ou uma instituição do interior, porque você não tem condições de ir para uma capital, um grande centro, fazer uma faculdade cara, uma faculdade de renome, não quer dizer que você vai ser um pior profissional do que o seu colega que se formou na capital. Pelo contrário, como você falou lá no início. Às vezes o profissional que está no interior, ele tem que se desdobrar para fazer o atendimento do paciente que o cara da capital não tem, porque ele sempre teve tudo nas mãos. O cara que se forma em grandes centros, em grandes universidades, ele tem os melhores equipamentos, né, a facilitação de atendimento do paciente muito mais abrangente da pessoa que está lá no interiorzinho, que às vezes ele tem que a gente viu até na pandemia, o pessoal criando equipamentos para poder atender. Então, assim, tu vai ver que aí você vê, o profissional é que faz a instituição, porque aí tu vê um profissional lá no interior criando equipamento, o cara não é só enfermeiro, daqui a pouco ele já é quase um engenheiro. Criando equipamento para atender o paciente, né? Então... E é pior que é bem essa mesmo, hein? A gente... É tudo, né? O enfermeiro, praticamente dentro do hospital, é tudo praticamente, né? E a gente tem que adaptar conhecimento legal. Principalmente quando você trabalha em 2 empregos, né? Por exemplo, você pega uma Unimed da vida, que tem tecnologias, aí você pega um hospital de menor porte, você trabalha, por exemplo, uma Santa Casa, que não tem tanto recurso, e você precisa dar a mesma qualidade de assistência, mas de formas diferentes. E só para frisar, que eu acho que essa é uma das dúvidas que o pessoal mais tem, em relação a este termo, do mestrado acadêmico e do mestrado profissional, né? Hoje a SOPEC, ela oferta o mestrado profissional. Exato. O mestrado acadêmico, então, ele vem mais de uma forma geral, abrangente, para dar aula, seguir essa parte de pesquisas também, né? Mas trabalha mais nessa questão de ensino. E o mestrado profissional, ele vem para ajudar o profissional a elaborar e trazer melhorias no processo ali do paciente, da assistência dele ali, já voltando ali na parte de terapia intensiva. Hoje, no mercado de trabalho, você acha que qual está sendo mais exigido, né? Porque muitas vezes você tem ali o mestrado acadêmico, mas o pessoal ainda vê também como uma titulação também, mestrado por mestrado, às vezes acaba eliminando o profissional e acadêmico, mestrado, doutorado. O doutorado, ele vem também neste mesmo sentido, doutorado profissional e doutorado acadêmico? Boa pergunta, assim, exatamente, o curso hoje, o MEC, alguns anos atrás, criou essa diferenciação, criou 2 mecanismos, né, de aprimoramento profissional, que seria o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele visa justamente a qualificação do profissional na área que for, mas em específico nós estamos falando aqui da enfermagem, para ele atuar no seu campo de trabalho. Então, ele vai ter um reconhecimento onde ele está trabalhando e ele vai aprimorar técnicas para trabalhar. Para você ter ideia, o COFEM tem uma resolução 581 de 2018, se eu não me engano, que ele reconhece que sociedades ou grupos de especialistas possam oferecer o reconhecimento, cursos, né,
de especialistas na área, num nicho específico. E o COFEM reconhece, você pode chegar lá com seu certificado num curso que seja chancelado por uma sociedade específica ou por um grupo de especialistas da área, e ele vai reconhecer o seu certificado. Isso faz com que o profissional consiga, tanto da melhoria profissional remuneratória dele, mas também que ele possa ter uma qualificação prática melhor. Porque a gente fala muito do mestrado, doutorado e muitos anos, a vida inteira acadêmica se tornou assim em todas as áreas. Você fazia o mestrado e o doutorado acadêmico, praticamente aquilo não servia para nada ou muito pouco para a sua vida real, para a sua vida profissional na prática. Por quê? Porque ele é muito mais voltado para discussões de ideias, para buscas de novas matérias, novos conhecimentos, escrever artigos, de repente escrever um livro, mas ele não trazia na prática para o profissional como que atuar efetivamente naquela área. Então, eu acho que o MEC, o próprio governo, sentiu essa falta, essa carência, digamos, profissional. Porque às vezes você poderia ter muito bons profissionais, mestres e doutores, mas são mestres e doutores acadêmicos, são pessoas que escrevem livros ótimos, teorias e teses maravilhosas, mas no campo prático, quando você botava na sala ali, vamos trabalhar, às vezes deixava a desejar. Então, assim, o mestrado profissional veio para isso. Reunir pessoas especialistas na área, e aí o nosso nicho aqui é terapia intensiva, então, reunir especialistas que atuam diariamente na terapia intensiva, que tem as novas técnicas, que estão sempre aprimorando, para que passe esse conhecimento profissional, e ele vai ter o certificado, o diploma dele, que vai dar, além da titulação, a titulação é a mesma, o mestrado, o doutorado, tanto o acadêmico quanto o profissional, a titulação é a mesma. Porém, ele vai dar um conhecimento prático para aquela pessoa muito melhor, um conhecimento profissional muito melhor, porque ele vai aprender o que é a prática e não só o que é a vida acadêmica. E a gente nota, não sei se na área da enfermagem você pode depois me falar, a parte da graduação a gente vê muito bonito a teoria, né? Os livros, e eu vejo isso no campo do direito, vi durante a minha graduação. A graduação, o campo da teoria é muito bom, sei lá, ler as leis, é assim, é assado, você deve ler procedimentos, é aquela coisa toda. Mas quando você tá lá na vida real, meu amigo, a vida é outra. A forma de atender o paciente, digamos, você precisa ter um acesso, uns têm melhores acessos, outros não têm. Mas a vida acadêmica não te ensina isso, né? Então, o mestrado profissional, ele vem para trazer, ou minimizar, digamos, essa defasagem que você tem do ensino acadêmico para a vida profissional prática. Então, essa é, digamos, a grande diferença do mestrado profissional do mestrado acadêmico, né? E uma dúvida que eu tenho agora, que é uma dúvida pessoal, é em relação à área de formação. O mestrado e o doutorado, a SOPEC, ela oferta a parte de terapia intensiva, né? As turmas, elas são com profissionais mistos? É uma turma só com enfermeiro, uma só com fisioterapeuta, uma só com médico? Ou é misto? É todo mundo junto? Boa pergunta. Ela é mista. Por quê? Porque a gente sabe que na terapia intensiva, tanto na área do enfermeiro como na área do fisioterapeuta, o atendimento prático deles dentro, eles têm que andar, digamos, coligados, em conjunto, né? Então, os professores o curso, ele é voltado para as duas áreas, tanto para o fisioterapeuta quanto para o enfermeiro. Então, as turmas são mistas. Pode ficar ali, você pode ter turmas com metade enfermeiros, metade fisioterapeutas, metade fonoaudiólogos também. Então, assim, não tem essa separação, digamos assim, porque o que se ensina no mestrado, como são mais práticas, então, práticas de intubação, práticas de extubação, exercícios de respiração. Então, isso vai aplicar para os dois. Aplica tanto o enfermeiro ter esse conhecimento, como o fisioterapeuta precisa ter para dar na prática, fazer os exercícios. Então, você vai ter turmas com mistas, nunca vai ter turmas... Pode acontecer, claro, né? Se abrir uma turma e só enfermeiros se inscrever, nós vamos ter enfermeiros, só enfermeiros. Mas geralmente tem 1, 2, 5 fisioterapeutas dentro da turma. Não preciso fazer minha matrícula, então. A gente tá caminhando pro finalzinho. Eu acho que o que o pessoal mais tem dúvida é como eu ingresso, né? Como eu começo, quando começam as aulas, qual é a forma de matrícula, quais são cada forma de pagamento, ela é personalizada para cada tipo de aluno, tem concurso de bolsa, não tem concurso de bolsa, e as aulas, ela começa, você falou no início, por módulos, né? Então, precisa abrir. Quando abre esses módulos para poder iniciar essas turmas? Perfeito. Assim, ó, o aluno que queira ingressar no mestrado ou doutorado profissional da SOPEC, ele entra em contato com a nossa secretaria,
A secretaria vai passar todas as informações de valores. Como eu vou dizer que cada aluno são valores independentes, então vai ser analisado caso a caso. A SOPEC é muito flexível para conseguir descontos. Até no final que vou deixar um desconto para quem está nos assistindo e chegar lá e dizer, eu vim pelo Fala Enfers, vai ter um descontinho especial. Não vai pagar taxa de matrícula, por exemplo, e um desconto na mensalidade. Então, assim, entra em contato, passa as informações, a nossa secretaria lá passa todas as informações. Passando os dados, a gente sobe na plataforma, vai para um corpo jurídico da instituição americana, eles aprovando o ingresso, aquela pessoa já vai, digamos assim, vai ser o ingresso naquela turma. Ela pode escolher, se já está em andamento uma turma, e ela diz, não, mas eu quero já iniciar agora. Vai ter um módulo 5, por exemplo, semana que vem, eu posso assistir? Pode. Só que você lembra que você vai ter 4 módulos para trás que você uma hora vai ter que assistir, tá? Porque como são módulos independentes, de aulas independentes, eles não são sequenciais, digamos assim, não é que você assistiu o primeiro, você não pode assistir o 10, não, porque são aulas específicas para cada área da terapia intensiva, então você pode fazer. Ela pode entrar numa turma em andamento. Se não, ela fala assim, não, eu quero iniciar desde o início com uma turma nova. Ela vai aguardar a hora que fechar a turma nova, a secretaria entra em contato, forma o grupo ali no WhatsApp, informa, pessoal, a turma tal vai iniciar a próxima aula na semana que vem ou no mês que vem, tal dia, e é agendado, aí depois eles mandam o link online, onde a pessoa tem que entrar ao vivo, como eu disse, não são aulas gravadas, então tem que marcar presença, não adianta só dizer assim, vou me inscrever e fazer que entre, não entra, tem que estar lá. Não é necessário, todo mundo, claro, abrir a câmera, não é necessário assim, mas se puder abrir a câmera e participar, melhor. Mas entra ao vivo, tem que marcar presença, tem que ter um número X de frequência, senão não adianta você dizer, mas eu fiz todas as atividades e fui bem. Sim, você pode ser um gênio da enfermagem, fazer todas as atividades e vai tirar a nota 10, porque também os exercícios não são tão difíceis assim. Mas você não participou da aula, o professor viu que você não tinha nenhuma participação em aula, então não vai resolver. Então tem que participar, é ao vivo. E aí, no final, ele faz um trabalho de conclusão. Isso é submetido a uma banca dos professores. Também são professores brasileiros. E aí, depois ele dá a aprovação. Dando a aprovação, depois ele ganha o certificado. Então, assim, pode entrar em contato sempre com nossas secretárias. E aí, a pessoa decide. Se ela já quer entrar numa turma em andamento, já faz a matrícula, ela já informa. A próxima aula vai ser daqui 15 dias. Ele já está apto a entrar na próxima turma. A banca tem o prazo para você apresentar o seu trabalho? Isso, exatamente. Quando o aluno termina o curso, no próprio contrato lá de prestação de serviço que a gente vem traduzido para o português, que a instituição nos coloca, ele tem, se eu não me engano, 2 anos, 2 anos e meio para ele concluir o curso. O curso são 18 módulos, então ele vai ter 18 meses. São uma vez por mês. Mas ele tem até 2 anos e meio para ele concluir o curso. Nesses 2 anos e meio, ele termina os módulos, e aí ele vai ter ali mais 6 meses, 1 ano, que ele vai ter de prazo para ele fazer a tese dele, né, finalizar a tese dele e aí submeter. Depois que submete para a banca, aí é rápido, é questão de poucos dias, meses, ali 2 meses, talvez a banca faça análise, marca a data para fazer a arguição e aí é aprovado ou não. Mas no máximo, eu não me lembro agora, assim, mas se eu não me engano, 6 meses a 1 ano, após o término dos módulos, a pessoa tem para concluir o trabalho a tese. Show. E a tese que ele vai ser elaborada dentro da terapia intensiva, ele pode escolher uma área ou ela já é direcionada pelo professor? O aluno que escolhe. O mestrado e doutorado é justamente isso. Embora seja um mestrado profissional e a gente foca sempre no profissionalismo, na prática, a tese final, o aluno escolhe o assunto que ele quer falar. Ou seja, ele pode dar, dentro do seu ambiente de trabalho, verificar, analisar o déficit ali que tem ali de assistência e trazer uma redutividade para isso. Normalmente é o que a gente mais tem, né? O aluno passa por uma dificuldade ou passa por uma experiência prática na vida dele e ele traz isso para o campo acadêmico, faz a tese dele e apresenta como tese de mestrado ou doutorado. É o que mais tem. Agora, para a gente finalizar, me fala, quais são as vantagens que o aluno tem de fazer a SOPEC? Cara, a maior vantagem, primeiro, acessibilidade. Então, você vai ter um curso muito acessível financeiramente para você ter. A qualificação profissional, que você vai dar um salto na sua qualificação profissional. Então, você pode dar um salto na sua remuneração. Também a flexibilidade, porque como nossos cursos são feitos em módulos mensais, então você vai ter uma vez no mês que você vai ter que passar o dia ali assistindo o professor, mas também ele não é inflexível, que você possa, como eu disse antes ali na matrícula, você pode entrar numa turma que já está em andamento, mas depois fazer os módulos 1, 2, 3, 4,
que deixou para trás. Então, isso facilita muito e é um atrativo que chama a atenção dos nossos alunos. A facilidade de cursar, ele não é engessado, ele não demanda deslocamento, então você tem a flexibilidade de fazer online, fazer em casa, no conforto da sua casa, acorda de manhã, toma um cafezinho e fica assistindo o professor ali numa boa. Tem gente que, às vezes, a gente já teve aluno que assistiu em plantão, estava de plantão lá, mas ligou, tá calmo aqui, eu vou ficar assistindo a aula no celular. Então, isso são pontos que chamam a atenção do nosso curso. É a facilidade de acesso e a acessibilidade do aluno e o potencial que isso pode gerar para ele futuramente, profissionalmente. Então, e sem contar, né, você, dentro do âmbito do trabalho, você chega com um certificado internacional, dizendo que você fez um curso reconhecido por uma instituição estrangeira, digamos assim, outro. É diferente de você chegar aqui e falar, eu fiz em qualquer instituição do Brasil. Né? Como a gente estava falando, se tem instituições, faculdades muito de renome, que seria ótimo se todo mundo tivesse acesso, mas tem faculdades com um nome que também não tem tanto renome e você pode até ter um certificado, mas daqui a pouco você chega lá, você e seu concorrente, você e seu colega, eu tô com um certificado internacional aqui, você tem o certificado ou nem tem certificado. Quem que vai ser melhor avaliado, mas melhor classificado dentro da instituição? Aquele que tem a qualificação profissional. Né? E você perde credibilidade, né? Dependendo que você vai para as instituições que tem essa formação de massa, com foco em massa, todo profissional sabe quais são essas instituições, né? E o contratante também sabe. Então, você também acaba perdendo um pouco de credibilidade também por se formar num local que é facilitador, assim, é simplesmente, eu me dá o teu dinheiro, eu te dou o diploma, pronto, não tem mais uma relação. Exatamente. Uma coisa que tem que ficar importante para todos os ouvintes, né? A SOPEC, ele é um facilitador de acesso ao conhecimento, mas ele não é um facilitador de acesso a diploma, certificado. Então, não adianta você chegar lá achando que você vai chegar assim, eu vou pagar a mensalidade, eu vou ter o diploma. Não. Primeiro, você tem que participar das aulas, você tem que fazer sua tese, então você tem que ter uma participação acadêmica ativa, né? O facilitador porque é acessível financeiramente. Esse é o grande facilitador que a gente trouxe essa inovação, esse curso assim para o mercado de trabalho. Mas ele não pode ser de maneira alguma algo que desvalorize ou desqualifique o ensino, né? Porque senão tu vai estar desvalorizando o profissional que está ali para fazer e para agregar maior conhecimento, né? Então, de maneira alguma a gente faz isso. Aí isso mostra a responsabilidade da empresa que tem com o mercado de trabalho. Exatamente. Principalmente com o paciente, Exatamente. né? Com o paciente. E é o seguinte, temos aqui um brinde, olha só, uma lembrancinha do Corém pra vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado. E é o seguinte, você ganha o brinde e você dá um brinde pros Fala Enfers que você falou. Não vou deixar os Enfers na mão. Fala Enfers, então é o seguinte, para quem tá nos assistindo, quem assistir esse episódio aqui, a SOPEC tá franqueando, entre em contato com a nossa secretaria, você vai ganhar na inscrição a isenção da taxa de matrícula e você vai ganhar também 10% na mensalidade. E mais ainda, se você indicar um colega, você também ganha um desconto. Mas aí esse eu não vou deixar surpresa, porque aí os alunos vão indicando e trata direto com a secretaria. Então você tem isenção da taxa de matrícula, 10% na mensalidade, e se você indicar colegas, você ganha um desconto também. Quanto mais colegas você indicar, maior o seu desconto. E é isso aí, Enfers. Então não tem desculpa. O QR Code está aqui embaixo, é só escanear que você vai entrar em contato com a Secretaria da Educação da SOPEC e faz a sua matrícula. Antônio, muito obrigado pela participação, fiquei muito feliz mesmo você estar representando a SOPEC, fico feliz novamente a SOPEC estar patrocinando o podcast, espero que possamos prolongar essa parceria e ter novos projetos aí para contribuir aí mais ainda a conhecimento, ser um facilitador também aí de informações aí para a população e para os profissionais, fico muito feliz mesmo. Obrigado. Tamo junto, agradeço a participação tanto da equipe do marketing, tanto da diretoria também. E é isso aí, Enfers. Mais um episódio concluído. Entre em contato com a SOPEC. O @ deles, as redes sociais também está aqui embaixo. É só entrar em contato, fazer a sua matrícula e garantir aí no mercado profissional. E muito obrigado pela participação. Até quarta-feira que vem, onde eu e você temos mais um encontro marcado para romper a bolha aí da enfermagem. Tchau, tchau, Enfers. 2, 3, 4